Fala pessoal, beleza? Boa tarde, né? Vamos ao recap de hoje, tá? Dia 24/9, mini índice, contexto e movimentação do preço. E temos conversado, né, sobre melhores trades aqui dentro da possibilidade, né, de leitura do dia. O mercado, né, pessoal, acabou abrindo hoje com um gap de alta e acabou construindo, né, aqui uma possibilidade, né, de um setup de compra. Falamos pela manhã ali, né, sobre a possibilidade, né, do gap de média do M60, mas o gap de média do M60, né, também é 2HM, né, aqui, já que a gente já tinha mais de 27 fechamentos aqui abaixo da média móvel de 20, aqui acabou sendo, né, um gap de alta e ainda assim uma boa movimentação de alta. Fica mais evidente ali, né, no Fab 4 que abriu lá nos 5 minutos, né, a lateralidade, né, a consolidação do dia anterior a 200 e abriu acima da 200. Abriu já pagando algumas projeções de alvo, né, minha ideia inicial era fazer uma venda no terceiro alvo, mas o mercado acabou não chegando, né, e aqui, né, ele teve a ativação, né, do gap de média, né, do próprio 60 minutos. Temos a barra 1, barra 2 aqui assim, temos aqui a venda de L1, né, e aqui sequencialmente uma venda de L2, ainda sem nenhuma uma grande movimentação, né, no dia de hoje. Isso, né, visando, né, algum tipo de teste da mínima da tendência, que é a premissa, né, do gap de média. A gente vê aqui que o mercado volta, né, para uma região de troca de polaridade, né, aquela região de WED, né, que a gente havia deixado aqui, que tinha que renovar esse ponto de inflexão, né, de estudos anteriores. O mercado rompe, né, voltou para fazer um teste aqui a princípio, tá? Aqui no 15 minutos, a gente teve a barra 1 do dia, né, sendo um doji, né? Quando a barra 1 do dia é um doji, a gente tem, né, uma possibilidade de realizar um trade, né, de, por exemplo, né, comprar abaixo, né, da mínima da barra. Lá nos 5 minutos, isso daqui a gente vê que é um Fab 4, né? 200 está passando aqui ao meio. É, a gente teve aqui ó, a consolidação do dia anterior. Um dos amigos me fez uma pergunta, né, sobre deixar uma ordem, por exemplo, de compra, né, tanto acima quanto abaixo, por exemplo, de uma lateralidade. Por quê, né? Porque normalmente quando tem uma lateralidade muito ampla, isso daqui é um modo rompimento, aquilo que a gente falou pela manhã, né? Quando a gente tem um modo rompimento, a gente tem a possibilidade, né, de ter projeção e continuidade rumo a alvos, né? Mas se você deixa a ordem aqui, a ordem não pegou, né? Até porque o mercado abriu acima, né, da sua ordem. Então aqui, né, na barra 1, isso deu a possibilidade, né, de efetivar uma compra, né? Eu acabei fazendo uma compra aqui, fazendo uma parcial, né, e trazendo aqui o final para o terceiro alvo. O terceiro alvo, a princípio, né, que a gente havia comentado, eram os alvos dessa lateralidade aqui, né? A gente vê aqui, ó, primeiro alvo, né, o mercado já abriu acima, ele já abriu pagando o segundo alvo. O terceiro alvo dessa movimentação, né, ficou aqui, que era bem na região, né, do 61,8 do dia anterior, né, trazendo aqui para o FIBO automático, né, a gente vê, né, que o terceiro alvo estava bem próximo, ó, 38,2, 50%, 61,8 do dia anterior, né? Então, deu para fazer uma compra aqui e pegar essa participação. Depois disso daqui, pessoal, estava mais voltado para venda, até porque, né, aqui no 15 minutos o mercado também ativou, né, a possibilidade do gap de média. A gente tem duas barras fechando acima, né, da média móvel de 20. Então, a primeira perda de mínima aqui foi uma venda de L1 e aqui foi uma venda de L2. A venda de L2 concluiu, né, aquela ideia, né, da metodologia All Brooks, né, que você teria duas vendas e a segunda venda é acima, né, da venda um, né, no caso, né, você só efetiva a segunda venda, né, se a segunda venda for acima da sua entrada inicial. E veja, né, que dentro da aplicação prática, né, daquilo que ele explica, você teria, né, nem que fosse um break-even ou que você teria ainda a possibilidade de sair, né, de parte da parte, né, de uma das partes, né, da movimentação do break-even e conduzir a segunda parte, né, que uma das ideias dele é reduzir riscos, né, para esse tipo de movimentação. Então veja que, né, você tinha aqui ó, a tendência no dia anterior, né, e aí finalmente aqui você tem ó, o gap de média barra 1 barra 2. A venda do gap de média se efetiva na perda da mínima. Aqui foi uma venda de L1, difícil, né, pessoal, porque o mercado acabou subindo bastante. E depois aqui, ó, posteriormente, uma venda de L2. Então, venda de L1, venda de L2. Se você vendeu aqui, se você vendeu um pouco mais aqui, né, dois lotes, que é aquilo que está na metodologia, você teria um preço médio bem aqui, ó. Então aqui você teria a possibilidade de fazer break-even de parte da posição, a outra parte da sua posição, né, ficaria, né, com essa possibilidade de trade. Aqui precisava de rompimento e continuidade, né, pessoal, que a gente já explica aqui nos 5 minutos essa leitura, tá? Passou, né, do terceiro alvo, média móvel de 200, né, aqui, né, como resistência ainda a essa movimentação, né, e mais uma certa lateralidade aqui, né, ao final do dia, né, a gente já vê aqui no M5. Tá, então, a questão de alvos, né, pessoal, e projeção é a mesma, né, lá do próprio da própria movimentação ali, né, do 15 minutos, né? A gente usou o mesmo pivô, tá? Deixa eu tirar essa marcação aqui que ela é lá do gráfico semanal.
Aqui pela manhã a gente fez isso daqui, né, que é o modo rompimento, o mercado estreitando a movimentação do preço, afunilando ela. Então sempre que o mercado contrai a volatilidade, ele tem a possibilidade de ter expansão. E aí ele abriu, né, num Fab 4. Hoje pela manhã, né, até falei para vocês que a maioria dos dias de tendência desde a abertura, eles se encontram em cenário de Fab 4. E o cenário de Fab 4 é a consolidação do dia anterior, né, MM200 cortando o gap e o gap de alta, né? A gente falou isso no estudo da manhã. Dentro dessa. Não deu, tá, pessoal, para postar o estudo da manhã. Quando eu terminei de postar, o mercado já estava para abrir. Tive que configurar dois trade system ali de outros membros. Não consegui fazer o download ali. E o vídeo, quando ele fica com mais tempo, o YouTube acaba levando muito tempo para processar e eu consegui, né, fazer o download, né, do vídeo em si. Mas eu já deixo ele liberado ali para vocês também agora para não se perder, tá? Mas a gente falou dessa possibilidade, né, do Fab 4, gap de alta, barra de tendência. A questão é que aqui ele fez um pequeno pullback. E aí eu acabei comprando aqui, né, depois dessa barra 1 aqui com o gatilho, né, fazendo parcial aqui e depois o final ali no terceiro alvo. Depois eu mudei para venda, né, pessoal? Eu acabei vendendo a L3, fiquei preso nessa movimentação aqui por um tempo, né? Acabei vendendo a L3 aqui dos 5 minutos, tá? Acabei fazendo essa venda aqui, ó, você teve uma venda de L1, né? O mercado volta como micro canal, então eu volto a ter aqui uma L1, ó. Então eu tive retomada de máxima, aqui tive uma perda de mínima, tive retomada de máxima. Então quando ele teve essa perda de mínima aqui, né, ele efetivou a possibilidade de uma venda de L3. Fiquei preso nessa movimentação aqui por um bom tempo. Aqui, né, ainda pensava na possibilidade de aumentar a posição aqui, mas via 200 ali no 15 minutos e normalmente a 200, né, muitas vezes ela atua também como magneto e o preço acaba indo testar essa média. O preço entre 200 e a 20 ele é uma região de trap zone, né, uma região de lateralidade, voltando também para a ideia, né, do Oliver, né, já que a gente estava falando aqui sobre Fab 4. Então, o preço entre a 20 e a 200 lá do 15 minutos, né, a 200 passando razoavelmente aqui, né, é uma região de trap zone, entre a 20 e a 200. Normalmente o mercado também inicia uma fase de lateralidade dentro desse contexto, entre a 20 e a 200. E aí, né, a gente teve aqui, né, essa movimentação aqui de bom microcanal, né? E aí aqui a gente até partilhei, né, uma página, algumas páginas do livro ali, né, onde o Al fala, né, sobre falhas de rompimento de canal e também, né, algumas falas, né, sobre falha da falha. Então aqui a gente teve o mercado falhando o rompimento desse canal em até 5 barras. Como assim, Luciano, em até 5 barras? São 5 barras, né, com gap quanto a essa região, porque o gap ele simboliza o rompimento para gente. Então aqui, ó, opa, Luciano, rompeu. Barra de rompimento, barra de continuidade. Legal. Normalmente isso daqui tem perna 1, perna 2. Só que lá no 60 minutos a gente estava com o setup, né, de gap de média construído, ou seja, a gente tinha duas barras completas acima, né, não tinha contexto. Se você olha aqui, ó, relação preço-média não é um contexto comprador isso daqui, né? Visualmente você consegue ver que isso daqui não é um contexto de compra. O preço normalmente é entre a 50 e a 20, ele é uma região de lateralidade, por isso que eu acabei, né, mantendo esse trade aqui na parte da manhã. E eu acabei adicionando posição, né, aqui na região do 15 minutos, tá? Quando ele estava ali próximo da 200. Então eu fiz uma venda de L3 e depois fiz uma outra venda aqui. Meu preço médio veio parar razoavelmente aqui, né, mais próximo ali da região de retorno aqui, ó, para o canal. E aí, né, quando o mercado retorna, quando ele falha, né, em dar continuidade a rompimentos de canal, né, que seria a falha de wedge, tem um contexto de falha da falha, que muitas vezes o mercado reverte a movimentação. Né, e aí acabei, né, mantendo posição, saindo de parte dessa posição aqui na região da VWAP 50% do dia. E a minha ideia era a condução desse trade, pessoal, até o fechamento desse gap. Por que o fechamento desse gap, Luciano? Porque o setup do 15 minutos, né, o gap de média, não é um teste, algum tipo de teste da mínima da tendência. Então, trabalhando a ideia do gap de média, né, a gente poderia ter tido rompimento e continuidade. Claro que precisa ter as regras de rompimento e continuidade. Aqui nos 60 minutos, Luciano, o gap de média não é para algum tipo de teste da mínima da tendência? A mesma ideia. Então, né, inclusive, né, para amanhã, uma das ideias já é a possibilidade, né, da gente ter a continuidade. Vocês já viram que o gap de média às vezes demora um pouco mais de barras, mas mais vezes ele acaba trazendo o preço para cá. Né? Então, a gente acaba trabalhando, né, da mesma maneira. Tá, então aqui ele não conseguiu confirmar o rompimento, né? A gente vê que a barra, né, o preço retorna para a região. Então eu tenho uma barra de rompimento, eu tenho falha, né, dessa continuidade. Então aqui eu tenho uma 2BR forte, né? Essa movimentação fechou até que forte. E aí eu tenho uma, duas barras. Aqui era microcanal, né, pessoal? Microcanal, 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 né? Até mesmo aqui ó, foi uma falha de H2, tá? Você vê ó, que o mercado vinha em microcanal. Aqui você teve uma H1. Não foi falha de H1, né? Porque fecha sobreposto. E aí depois eu tenho a retomada. E quando eu tenho essa nova máxima aqui, essa daqui sim
foi uma falha de H2. E ela tem premissa de duas pernas, né? O mercado veio em micro canal, mas não teve a perna 2, tá? Falhou, né? Como eu falei para vocês. A gente não pode se embasar 100%, né? É um bom setup, mas falhou aqui em romper a mínima do dia. Como não teve rompimento, o mercado iniciou uma movimentação de alta. Então aqui, ó, foi uma venda, né, de L1, certo? Eu tenho aqui um micro canal, né? Tenho um micro canal, tenho aqui uma H1, venda de L1. A venda de L1 é uma boa venda pós micro canal. Só que essa venda de L1, ela falhou de maneira imediata. Quando ela falha de maneira imediata, a gente já conversou sobre isso, né? A venda de L1 ou a venda de L2, a venda de L1 pós micro canal, a venda de L2 na média móvel de 20 são setups que geralmente são setups bons. Quando tem setup que a gente chama de confiável e ele falha de maneira imediata, que é essa condição aqui, ó, você tem a L1 sendo construída e logo na sequência o mercado já deixa uma barra desse tipo aqui, isso daqui é uma barra de sinal, e aqui na verdade já dá para mudar para compra esperando pelo menos duas pernas, a perna 1, perna 2, a premissa mínima o mercado acabou fazendo, né? Primeira correção, segunda correção. Então ainda teve assim uma movimentação de duas pernas, tá? Para essa possibilidade aqui. Depois disso daqui, né, pessoal, o mercado só manteve, né, uma certa lateralidade. E aí amanhã a gente conversa um pouco mais, né, sobre essa movimentação. Só mais um ponto, né, para a gente finalizar aqui a leitura do dia, aquilo que a gente havia comentado, né, pela manhã. O Oliver ele cita, né, que a construção do Fab 4 ele necessita de uma lateralidade e o Brooks fala que lateralidades geram tendência, né? Então, somando as ideias, né, lateralidade geram tendência. O Oliver tem o Fab 4, contexto legal, né, a 200 cortando a lateralidade. E aí eu citei para vocês, né, que o Oliver ele fala sobre o Fab 4 em três localizações. A primeira localização, pessoal, é a melhor. Por quê? Porque ela é mais próxima das médias. Ela geralmente é assim, ó. Ou ela já abre pouca coisa aqui acima da 200. Isso deixa muito espaço para você alcançar, inclusive, esses alvos. Então você poderia pegar primeiro, segundo, terceiro alvo ó, dessa movimentação está razoavelmente aqui, né, próximo do 61.8 do dia anterior. Veja que você tinha todo esse espaço aqui de deslocamento, tá? Então você tem alvo, você tem o Fab 4, você tem barra, né, boa, né, saindo aqui, claro, tem que ser uma boa barra de tendência, e a barra seguinte dando continuidade. E isso seria um Fab 4 de entrada imediata com muito espaço. Esse aqui é o melhor, é o que a gente mais tem espaço para lucrar. O segundo Fab 4 geralmente é no meio dessa movimentação, que é uma localização 2. Tá? Ainda assim teria a possibilidade de você alcançar, né, segundo alvo, por exemplo, desse range, né, que estava basicamente aqui, depois terceiro alvo também. O segundo alvo está razoavelmente aqui, né? E a localização de terceira, né, que foi essa daqui, que ele já daqui aqui, né, a gente até pontuou, né, que o mercado já tinha dado 1.600 pontos. Essa geralmente ela não deixa tanto espaço para lucro, tá? Muitas vezes nela cabe até venda. Então, dentro daquilo que ele traz, né, existe três localizações, né, de abertura do Fab 4, tá? Para quem quiser, né, talvez tenha vídeo dele. Isso daí eu acabei lendo, tá? Não foi em vídeo, então não teria como mandar para vocês. Mas, de maneira básica, né, é isso. Uma localização mais próxima, você tem muito mais espaço, né, para o preço andar até alvos, uma localização mediana e uma localização muito, muito alta geralmente não te deixa muito espaço, né, para que você esteja, né, tendo lucro, né, dentro da movimentação, tá? Beleza, pessoal? Então, acho que para o estudo de hoje era isso. Valeu. Amanhã a gente se encontra de novo, né, para fazer nosso estudo pré-mercado. Valeu, um forte abraço para vocês aí e até amanhã.